Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar do que acontece quando você vem aqui no TikTok e pesquisa por mar recuou. Conforme você pode ver aqui, a gente vai ser inundado por uma quantidade de vídeos dizendo que aparentemente o mar está recuando em diversos lugares do Brasil. Isso seria um indício ou de um sinal dos tempos, um apocalipse mesmo, ou ainda de que um tsunami está para acontecer aqui no Brasil. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. É um assunto que está bem alto no TikTok, basta você pesquisar aqui por esse termo. E você vai ver que apesar de ser uma coisa simples de ser explicada, nós temos vários vídeos alarmistas a respeito desse eventual recuo do mar. Nós temos até alguns extremos, por exemplo esse vídeo aqui, que afirma que o mar recuando se deve à atração magnética de Nibiru sobre a Terra. Ok, essas definitivamente são palavras, mas a pessoa que escreveu essas palavras definitivamente não sabe o significado delas. Primeiro porque a atração magnética não funciona desse jeito. E em segundo lugar, porque Nibiru não existe. Você pode assistir nesse vídeo meu aqui, esse é um vídeo bem antigo, ele é de 2017, mas ainda assim ele é bastante atual, no qual você pode entender por que o planeta Nibiru não existe, conforme a conclusão desse vídeo aponta. Ah, mas e o planeta X? A gente também fala nesse vídeo do planeta X. O planeta X se refere apenas a um planeta hipotético, que talvez exista, mas que orbita o Sol num raio 20 vezes maior que o raio de Netuno. Então o planeta X jamais seria capaz de se aproximar da Terra do jeito que Nibiru supostamente se aproximaria, que seria uma vez a cada 3.600 anos. O planeta X, que nós supomos que talvez exista, não tem as propriedades de Nibiru e definitivamente não provoca nenhum tipo de apocalipse, nenhum tipo de cataclisma na Terra. Se ele existe, ele está para lá. Ah, e essa outra coisa aqui que está na imagem da direita, que supostamente seria o próprio Nibiru. Na verdade, se você acompanha o canal você sabe, e nós também temos um vídeo a esse respeito, também é um vídeo bem antigo. Essa coisa aqui é chamada de dragão vermelho, ela aparece no Google Sky, você pode acessá-lo por lá. E na verdade é apenas Saturno. São duas imagens de Saturno que foram feitas enquanto Saturno passava pelo campo de visão do telescópio. Então, foi fotografado num certo momento, depois fotografado no outro momento, Saturno se deslocou e, portanto, foi visível Saturno em duas posições diferentes. É basicamente isso, não tem mistério nenhum a esse respeito. Você pode assistir o vídeo. Adicionalmente, já que a gente está falando de apocalipse, você também pode se interessar por outros dois vídeos que seguem temas parecidos, e esses são bem recentes. O primeiro deles é a respeito da suposta parada do núcleo terrestre, e o segundo é a respeito de animais andando em círculos. Ambos certamente são interessantes para você. Mas vamos começar então a analisar caso por caso. A nossa ideia vai ser pegar todos os vídeos do TikTok com esse tema e analisar o que aparece em cada um. Felizmente são poucas explicações, mas essas explicações são suficientes. A primeira delas, e essa parece um tanto simples, e de fato ela é a maré baixa. Um dos casos mais comentados é o recuo do mar em Maceió. Então aqui a gente tem imagens lá de Maceió. Aqui atrás a gente pode ver um farol. Esse farol é extremamente importante para o nosso raciocínio. E para a gente checar se o mar recuando não é simplesmente um turista vendo a maré baixa e concluindo que tem alguma coisa extraordinária acontecendo, quando na verdade qualquer morador local pode te dizer que isso sempre acontece, a gente pode checar o nível que o mar aparece nessas imagens. A gente pode ver quais marcos da região estão na areia e quais estão no mar, e com isso a gente pode ter uma noção. Então no caso de Maceió, o principal é o farol. Esse farol chama-se Farol da Ponta Verde. Para isso você pesquisa aqui no Google Farol da Ponta Verde, você vai ver centenas de imagens que mostram que esse farol em boa parte do tempo está na areia, conforme você pode ver nessa imagem aqui, nessa imagem aqui, nessa imagem aqui, e inúmeras outras que você encontra aqui no Google. Então o fato do farol estar na areia não é um sinal dos tempos, não é um sinal de que o mar está recuando mais do que ele deveria. É simplesmente uma coisa chamada maré baixa, e se o turista tivesse perguntado para qualquer morador de lá antes de fazer o vídeo, ele não precisaria fazer o vídeo, mas aí ele não ganharia algumas views no TikTok. O outro caso é na Ilha do Mel. Então a gente tem aqui um vídeo no TikTok que a pessoa fala: olha, a gente chegou na Ilha do Mel, acabou a água do mar e agora a gente está preso aqui. E o vídeo diz que isso acontece em uma praia do Nordeste. A Ilha do Mel fica no Paraná, um pouquinho distante no Nordeste. Mas, mais uma vez, a questão aqui é que esse vídeo mostra o chamado Trapiche Encantadas. Você pode vir aqui no Google, aqui você vai encontrar um Street View do Trapiche Encantadas. Você vai ver que esse morro que aparece aqui no fundo é exatamente o mesmo morro que está aqui no Trapiche. E acho que essa própria imagem já fala por si só, né? Porque aqui nós temos vários barcos na areia, indicando que isso é perfeitamente normal, que o nível do mar realmente sobe quando a maré está alta e abaixa quando a maré está baixa, então sem nenhum motivo para alarme no caso da Ilha do Mel. A gente tem também
Um outro vídeo, que dessa vez não tem alegações apocalípticas, mas que é muito fácil para alguém tirar do contexto e alegar que são coisas apocalípticas, que acontece em Itanhaém, no Balneário, Califórnia. Então, em situações assim, o Google Earth é nosso amigo, porque a gente pode vir aqui no Google Earth, aí a gente pode pesquisar pelo Balneário, Califórnia, que fica em Itanhaém, conforme você pode ver, e aí aqui a gente simplesmente vem na opção de imagens históricas e a gente vai alterando para ver como que o nível do mar muda conforme as diversas imagens históricas. Você vai ver que, de fato, nós temos momentos em que a orla tem um comprimento muito maior do que outros. Ou seja, é simplesmente resultado das marés. E esse vídeo no TikTok, que eu falei pra vocês, ele mesmo afirma, isso é um fenômeno natural, não tem nada demais aqui, é simplesmente como o mar em Itanhaém funciona. Mas, como eu disse, é muito fácil de alguém tirar do contexto, como fizeram com outros vídeos, e dizer que é o apocalipse acontecendo. Um outro vídeo revela que foi preciso andar 600 metros para chegar até as jangadas, num local chamado São Miguel dos Milagres. Mais uma vez, o Google Earth é nosso amiguinho, porque a gente pode pesquisar aqui por São Miguel dos Milagres, e a gente vai ver que lá na região, em São Miguel dos Milagres, é perfeitamente aceitável que você tenha que andar 600 metros para chegar nessas piscinas naturais que você está vendo aqui. Então, dependendo da época em que você selecionar, isso aqui, claro, a época não quer dizer que em 2016 o ano todo estava assim, só quer dizer que, por acaso, a praia de São Miguel dos Milagres foi fotografada no momento em que a maré estava alta, nesse caso, ou no momento que a maré estava baixa, nesse caso. Então você vai ver que é perfeitamente normal mesmo que essa distância fique na areia. Aqui nós temos 600 metros, conforme eu acabei de medir para vocês, ou seja, perfeitamente normal, nenhum motivo para alarde. Um outro vídeo traz um certo espanto com o fato do mar recuar na praia de Piúma, porque a Ilha do Gambá e a Ilha do Meio seriam vistas em meio a uma mistura de regiões com areia e água. Esse vídeo aqui que está mais uma vez no TikTok. Agora a questão é, mais uma vez usando o Google Earth, pesquisando aqui Ilha do Gambá, você vai perceber que é perfeitamente normal e aceitável que a Ilha do Gambá e a Ilha do Meio fiquem numa certa região acessível por terra. Então nesse caso aqui não tá, mas se você mais uma vez for brincando aqui com as datas, você vai verificar que em certos momentos a Ilha do Gambá e a Ilha do Meio estavam acessíveis por terra, portanto não tem nada demais. O próprio site aqui, a Gazeta Online, que fez uma matéria a respeito do litoral de Piúma, afirma que é possível chegar até a Ilha do Meio. A Ilha do Meio corresponde a essa ilha aqui, então a Ilha do Gambá, a Ilha do Meio, a Ilha dos Cabritos, e é possível chegar até a Ilha do Meio a pé quando a maré está baixa, o que evidentemente é uma péssima ideia para você fazer se você não sabe nadar, porque você vai ter que voltar de algum jeito depois. Nesse outro TikTok aqui, a gente tem um vídeo sem localização que diz que o mar recuou e dividiu ao meio. Graças a uma pessoa que comentou, foi informado que esse lugar é a ilha de Urubuqueçaba. Então, acessando aqui o Google Earth, mais uma vez você vai ver que é normal, que dependendo do período, o mar realmente se divide em dois. Então você tem um lado do mar e o outro lado do mar, porque a maré está baixa e, portanto, você tem uma prainha que aparece aqui no meio, dependendo de como a maré estiver, mas dependendo do momento também, nós não temos nenhuma prainha no meio, ou seja, nenhuma surpresa. Um outro vídeo que eu vi uma vez, marquei lá para incluir no roteiro, e acabei não localizando depois, mostrava o mar recuando na praia de Jericoacoara, e dizia que tinham vários barcos na areia. Mas mais uma vez, fazendo uma pesquisa aqui na internet, você facilmente vai encontrar imagens que mostram os barcos na areia. Por exemplo, aqui nós temos vários barcos parados na areia porque a maré está baixa. Por fim, a gente tem um vídeo que mostra o que parece ser a orla de Macapá, de acordo com uma pessoa que comentou e de acordo com a identificação visual. Mais uma vez, é um local que tem marés baixas exatamente com a aparência que é mostrada no TikTok. O TikTok também fala que isso está passando em todos os noticiários. Acho que essa pessoa não assiste o noticiário, por que não? Os noticiários não estão informando que o mar está recuando, justamente porque o mar não está recuando. Isso sempre acontece. Ok, temos também o caso do recuo do mar Mediterrâneo. Isso aconteceu um pouco depois, umas semanas depois do terremoto na Síria, e as pessoas tiveram medo disso ser um sinal de tsunami. A gente vai falar de tsunami mais adiante. Então a gente tem várias fotos que mostram o mar Mediterrâneo recuando em diversos países que são banhados pelo mar Mediterrâneo. De acordo com os especialistas, esse fenômeno era simplesmente explicado pelas marés. A resposta foi, isso é um fenômeno normal, isso acontece sempre, mas no dia 19 de fevereiro, que foi quando essas imagens foram feitas, aqui a gente tem a data, 19 de fevereiro, esse fenômeno estava um pouco mais acentuado. Por quê?
porque era o momento do periélio lunar, ou seja, quando a Lua está mais próxima da Terra, além do alinhamento entre Terra, Lua e Sol. Então tudo isso possibilitou e potencializou o efeito da maré baixa, portanto, nenhuma surpresa. Marés altas e baixas são provocadas pela interação gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol também, em menor escala, portanto são eventos periódicos, inofensivos e sem qualquer relação com apocalipse. Aqui a gente tem um mecanismo de formação das marés. A Lua tem esse puxão gravitacional que justamente puxa a água na direção dela, então por isso você tem uma maré alta, ou caso contrário, você tem uma maré baixa, conforme esse diagrama explica pra gente. Ok, silêncio, o TikTok descobriu as marés baixas. Vamos continuar então aqui agora para falar a respeito de situações que não são provocadas somente por marés baixas. A gente tem esse vídeo do TikTok provocado pela Vida J. Bianchini, que afirmou que camarões foram mortos pelo recuo do mar. Infelizmente ela não deixa nenhum contexto, não diz o lugar, não diz nada, então fica difícil de pesquisar. Mas a gente já sabe que não é no Brasil, porque isso aqui foi publicado pela ABC Time US, que é um perfil do TikTok que publica notícias relacionadas aos Estados Unidos. A explicação mais provável é uma coisa chamada maré vermelha. Se você quer entender melhor, assiste meu vídeo sobre eventos de mortalidade em massa. Maré vermelha é basicamente um florescer de alga vermelha, e isso provoca a mortalidade de vários animais marinhos, inclusive camarões. Aqui a gente tem um caso até mais extremo, em que nós temos a morte sendo provocada por maré vermelha, em que nós temos uma quantidade muito grande de camarões mortos. É provavelmente isso que acontece aqui. Aqui a gente tem outra foto com o efeito da maré vermelha. Apesar de se chamar maré vermelha, a gente não tem exatamente uma maré diferente das marés que nós normalmente temos. Sim, o mar está cheio de algas vermelhas, mas o recuo ou o aumento do nível do mar acontece na mesma medida que ele sempre aconteceria devido às marés. E os animais não morrem por causa da maré, mas sim por causa das algas vermelhas que estão no mar. E o que acontece aqui é que justamente esses animais estão mortos e eles são arrastados para a praia pelas ondas do mar. É simplesmente isso, não é o recuo do mar que mata esses animais. Agora vamos falar de algumas coisas que, mais uma vez, não são marés, mas que provocam sim o recuo do mar. A gente tem uma coisa chamada transporte de Ekman. Isso acontece quando o vento sopra e produz uma força de atrito na superfície do oceano que carrega consigo, justamente por essa força, uma coluna de 10 a 100 metros de água na direção da força. Graças a uma coisa chamada efeito Coriolis, essa força vai acontecer 90 graus na direção do vento no sentido horário, se você está no hemisfério norte, ou no caso aqui do Brasil, 90 graus na direção do vento no sentido anti-horário. No Brasil, em todo o hemisfério sul. Então, na prática, você tem o vento soprando na orla, soprando seguindo a direção da praia, e a 90 graus, portanto, na perpendicular, nós temos a água sendo empurrada em direção ao mar. O resultado disso, justamente, é que o mar vai recuar. Não é uma maré sozinha, mas é o efeito do transporte de Ekman. O transporte de Ekman foi o que causou o recuo do mar em São Vicente, em agosto de 2022. Então a gente tem a notícia aqui a respeito desse fenômeno, no qual o mar sumiu. E aí nós temos um vídeo que eu não vou mostrar, porque certamente saiu na TV e vai me dar um strike de copyright, mas é esse aqui. Nós temos então o mar recuando em São Vicente. Isso também aconteceu no balneário Camboriú, em 2019, no qual o mar também recuou pela mesma razão. Você pode verificar as fotografias de quando isso aconteceu. Isso também aconteceu em Florianópolis, em 2017, no qual você também pode ver fotografias de quando esse evento aconteceu. Ou seja, realmente o mar recuou bastante, mas mais uma vez, transporte de Ekman é um fenômeno natural, não é causa para preocupação, não é sinal de tsunami, não é sinal do apocalipse. A gente tem também a pressão atmosférica. Uma alta pressão atmosférica provoca sim um recuo do mar, tanto em função da própria pressão, quanto se você tiver ventos também que soprem em direção ao oceano, é algo que potencializa esse efeito. Combinado com uma maré baixa, isso pode provocar marés muito baixas. Esse foi o caso de 2017 na Flórida. Algo provocado pelo furacão Irma, no qual nós tivemos uma maré realmente muito baixa, as pessoas foram na praia fotografar, tudo mais. Nós temos aqui várias imagens a respeito desse evento, tem uma até bastante impressionante, não sei se eu vou encontrar, mas é essa aqui. Então realmente você pode perceber que a maré baixou demais. Os canais de Veneza também estão sujeitos a esse efeito. Lá tem uma mistura de água salgada e doce. Então nesse caso a gente tem mais um jogador na história, que é a seca. A seca, combinada com a maré já baixa, naturalmente, e mais alta pressão atmosférica, fez com que os canais secassem em 2023, conforme você pode checar nessas imagens aqui do The Guardian. Então, deixa eu tirar esse aviso de cookies, e nós temos aqui então os canais de Veneza secos.
essa outra imagem mostra a mesma coisa. Isso é um evento exclusivo de 2023, conforme esse canal aqui, esse vídeo no TikTok dá a entender? Não, esse evento também aconteceu em 2018. Essa matéria aqui é testemunha desse evento. Ela demora um pouquinho para carregar, mas aqui nós temos essa imagem de 2018 que mostra os canais de Veneza na mesma situação. Agora vamos falar de uma coisa que é realmente preocupante e que, ironicamente, não foi abordada em quase nenhum TikTok. Eu achei um TikTok que, totalmente fora de contexto, traz essa situação. A gente tem dois mares, eles estão cercados por terra. Nós temos o Mar Cáspio e o Mar de Aral. O Mar Cáspio vem desde pelo menos 1992 perdendo superfície. Então aqui nós temos até um comparativo que você pode ver nessas duas épocas como que o mar estava em 2006, então aqui nós temos uma imagem de 2006, você pode ver que o mar vai para essa região aqui, e aí nós podemos tirar e você vai ver que o mar secou de lá para cá. Toda essa parte aqui está com um nível bem menor. Isso acontece provavelmente em decorrência das mudanças climáticas, por quê? Porque nós temos temperaturas mais quentes e uma maior taxa de evaporação. O TikTok tirou de contexto por quê? Porque esse vídeo aqui simplesmente dá a entender que o mar, mesmo o Oceano Pacífico, talvez, secou. Isso é mentira. Essa imagem não mostra o Oceano Pacífico. Essa imagem mostra o Mar Cáspio, que é um mar cercado por terra. E aqui nós temos um gráfico que indica justamente esse declínio desde 92. Ainda mais acentuada é a queda do nível do mar no Mar de Aral, que começou a secar em 62, quando alguns projetos de engenharia, ainda da União Soviética, mudaram o curso de alguns rios que desaguavam nele. Então, com isso, nós tivemos uma menor entrada de água nesse mar e, portanto, a evaporação acabou sendo superior à entrada propriamente de água. E aqui você pode ver o Mar de Aral em 89 e em 2014. Ou seja, o mar realmente está recuando bastante. Esses são os casos em que nós temos motivo de preocupação, porque os demais são fenômenos normais. Ok, talvez a seca em Veneza também esteja acentuada pelas mudanças climáticas, talvez esses fenômenos se tornem mais comuns, mas o simples fato do mar recuar não é o sinal de alerta aqui. Não tem nada demais no mar recuar nesses casos, e muito menos no caso das marés. No caso das marés, é turista impressionado com um fenômeno que acontece sempre. Ah, mas eu sei que o mar recua antes de um tsunami. E você não está errado. O mar de fato recua antes de um tsunami. As pessoas tendem a imaginar que o tsunami é só um monte de água que chega e pronto. Mas na verdade o tsunami é composto de várias ondas. E uma onda tem um pico e tem um vale. Uma onda é onde você tem justamente a crista da onda, o topo da onda, a maior parte da água. E nós temos também o vale, que você tem um nível mais baixo da onda. Se o vale chegar primeiro na praia, então o mar vai retroceder e alguns minutos depois o tsunami vai chegar. Não existe do mar retroceder e semanas depois o tsunami chegar. Então relaxa. Se você está vendo o vídeo no TikTok do mar recuando, o tsunami provavelmente não aconteceu. Porque se for um tsunami, você vai saber do tsunami antes da pessoa ser capaz de enviar esse vídeo no TikTok. Pode ficar tranquilo. Esses vídeos não são sinais de um tsunami. O mar não recua para o tsunami chegar semanas depois. Não é assim que um tsunami funciona na vida real. Então nenhum dos casos publicados no TikTok revela uma iminência de um tsunami. Por quê? Com exceção da seca do Mar Cáspio e do Mar de Aral, em todos os demais casos o mar já voltou ao seu nível normal em algum momento. Talvez Veneza ainda não, mas vai voltar, assim como voltou em 2018. Tsunamis no Brasil são muito raros, e os vídeos que a gente analisou não dizem nada a respeito de tsunami. Se você me perguntar se vai ter um tsunami no Brasil, a resposta vai ser, não sei. Mas tudo que a gente analisou de supostas evidências de um tsunami, nenhuma delas é uma evidência de tsunami. Pode ter tsunami? Óbvio que pode, eu não sou capaz de prever o futuro, porém, se acontecer, o tsunami não tem absolutamente nada a ver com esses vídeos no TikTok que apareceram. Mas, lembrando, não temos nenhum indício de que há um tsunami para acontecer no Brasil, pode ficar tranquilo. E tsunamis são especialmente raros no Brasil, porque eles acontecem geralmente quando você tem um terremoto no fundo do mar, e terremotos são relacionados a falhas tectônicas, e a geografia, o local em que o Brasil está e o local em que as falhas tectônicas estão, não é propenso para que aconteça um tsunami na costa do Brasil, apesar de que isso não é impossível. Isso pode vir a acontecer no futuro, mas não tem nenhuma evidência de que vai acontecer. Conclusões. Verificamos que nenhum dos vídeos mostrados no TikTok são explicados por tsunamis. O recuo do nível do mar por um tsunami geralmente acontece minutos antes do tsunami em si. E se vier a acontecer, você vai ficar sabendo do tsunami antes de você ficar sabendo do vídeo do TikTok. Maceió, Ilha do Mel, todos aqueles lugares, é efeito da maré. TikTok descobriu a maré pelo visto, mas é simplesmente isso. Os camarões mortos no mar provavelmente têm a ver com maré vermelha e não com o nível do mar retrocedendo. Em Balneário Camboriú, São Vicente e Florianópolis, o recuo do mar é o transporte de Ekman, que acontece quando você tem um vento soprando perpendicular ao mar. Na Flórida,
E também em Veneza nós temos aí uma zona de alta pressão combinada com uma maré baixa e mais combinada, no caso de Veneza, com a seca. Mar Cáspio e Mar de Aral, isso sim é preocupante. Ironicamente, isso não está no TikTok, exceto por aquele vídeo fora de contexto que dá a entender que é o Oceano Pacífico que está recuando, que é uma mentira. Porque isso justamente é um sinal das mudanças climáticas e toda essa história. Nenhuma das conclusões acima elimina a chance de acontecer um terremoto no Brasil. Só diz... Falei errado. Nenhuma das conclusões acima elimina a chance de acontecer um tsunami no Brasil. Apenas mostra que as evidências de um tsunami iminente não sustentam essa hipótese. E menos ainda sustentam qualquer tipo de evento apocalíptico. Pode ficar tranquilo que o que foi mostrado no TikTok ou é normal ou tem explicações muito mais mundanas e muito menos apocalípticas. Valeu por você que assistiu, a gente vê. Falou.